Oi, gente, e aí? Como é que vocês estão? Domingou. Estamos aqui no segundo episódio do Danielando. E tô muito feliz aí com a companhia de vocês, com a repercussão aí do primeiro episódio, que está disponível aqui em nosso canal do YouTube. Então aproveita aí, siga nosso canal, curta esse vídeo. É muito importante a interação de vocês aqui com a gente no Pod Todes, no Danielando. Estamos também em todas as redes sociais com os melhores momentos, os recortes, né, aqui do Danielando. Essa semana a gente teve a cena da novela Três Graças, que repercutiu bastante aí. Acho muito interessante a gente trazer esse assunto aqui para o Danielando, linkando também com o momento da vida real, que foi quando a Daniela Mercury e a Malu anunciaram a sua relação, né, gente? É muito doido isso, né? Porque entra ano, sai ano, a gente ainda está falando das mesmas coisas, né? Ainda estamos lutando pelas mesmas coisas. Conforme a gente vai avançando, né? Vai aprendendo, vai se letrando, a gente vê coisas ainda acontecendo e se repetindo, né? Por mais que a gente vê e enxerga um avanço significativo na aceitação mesmo, né, da comunidade LGBT, a gente ainda vê também um retrocesso, né? E essa novela, a novela atual Três Graças, tem trazido aí esse assunto à tona com muita sensibilidade, né? Porém, gente, posso dizer aqui para vocês que me cansa um pouquinho como telespectador, como LGBT, é assistir sempre as nossas histórias, as nossas vivências nas novelas, com essa angústia mesmo. Inclusive a própria Daniela já citou isso, fala sobre isso, né? Falou no programa da Marília Gabriela, em 2013, no Gabi Quase Proibida. E Daniela cita, né, por que as novelas, por que a ficção trata ainda com tanta angústia as nossas vivências, né? Por que não somente mostrar a relação como ela é? Ainda estamos tendo que falar, que trazer, esse pesar o clima, né, gente? Na novela, enfim, na ficção, para ainda tentar amenizar aí essa dor, essa angústia, esse momento que todos nós LGBTs passamos com as nossas famílias, com a sociedade, né? E acho interessante também um ponto que a Daniela, em 2013, com a Malu cita, né? Incompreendida pela Marília Gabriela, que ela fala que ela não tem que assumir nada, né? E nós realmente não temos que assumir nada. Ela simplesmente, na época, comunicou a relação dela com a Malu, como ela teria comunicado todas as outras relações que ela teve com homens. Coincidentemente, foram a maioria das vezes, né? Bora assistir essa cena da novela pra gente comentar aqui? Mas você fala como se fosse uma aberração duas pessoas do mesmo sexo se apaixonarem. É uma aberração, é uma doença. Você pode chamar de modismo, seja lá o que for. Agora, não vai ser moderninha aqui dentro da minha casa. Nossa casa. Você entendeu o que eu tô falando? Se as pessoas querem destruir a família brasileira aí fora, eu não posso fazer nada. Agora, aqui dentro, não. Eu não aceito. Você não tem que aceitar nada. Não é sobre você. A nossa filha é adulta, maior de idade. E ainda que ela não fosse, quem ela ama ou deixa de amar não diz respeito a você, nem a mim, nem a ninguém. Mas eu achei que você fosse ficar do meu lado. Não quando você ataca um filho meu dessa maneira. Ela é minha filha também. Por isso mesmo. Por isso mesmo, criatura. Você tem que acolher a Lorena. Frete, você tem que amar a Lorena do jeito que ela é. Não do jeito que você gostaria que ela fosse. Eu não tô te reconhecendo. Agora só falta você me dizer que frequenta a parada gay e fala todos. Ah, não dá pra conversar contigo. Peraí. Frequenta a parada gay. Ultrapassado, né, gente? Parada gay, não se fala mais. E fala todos. É assim, eu tô rindo, mas é de nervoso, né? A gente sabe que isso acontece todos os dias das nossas vidas, desde que a gente nasce, né? Muitas camadas aí. E esse negócio do todos é engraçado, né? Porque eu tenho o canal Pod Todes, né? Eu tenho muita resistência, tá? De conseguir patrocínio, de conseguir parcerias por causa do nome neutro. Ainda as pessoas são muito conservadoras. Tem que parar com essa palhaçada, com esse discurso, né? Tão pequeno, tão ignorante. Pessoas com tanto acesso à informação, com tanto acesso à cultura, serem ignorantes nesse nível, né? Ainda hoje é absurdo, né? É uma loucura. Vamos lá. Opa! Agora eu sou o vilão? Ei, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que a sua irmã tá envergonhando a nossa família, tá atacando o nosso nome na lama. Ela tá se... Você também tá sabendo que ela tá se esfregando com uma namoradinha por aí? Vai me dizer que você tá achando isso normal também. Não, eu acho que o mundo tá diferente. As coisas mudaram, pai. Ai, As coisas mudaram. isso é um complô LBGT, sei lá que letra que tá tem faltando nessa complô. batalha. Não é LTGT é fogo, né, gente? A gente é meio que
menosprezado, né, marginalizado em tudo, né? Qualquer luta que a gente coloque em pauta, qualquer fala que a gente coloque, qualquer reivindicação, né, é colocada nesse lugar, né, de mimimi, de palestrinha. Todos nós passamos por essa angústia, né, gente? Esse momento, como eu disse, de conflito, né, familiar, aí para comunicar, né? Os pais da gente sabem desde sempre que nós somos LGBTs. Nunca tocam nesse assunto, evitam tocar, e aí quando vem a fase de adolescência, que a gente começa a manifestar mais o nosso lado LGBT, né? Tendo mais liberdade, se apaixonando pelas pessoas, essas questões todas começam a aparecer, começam a ir para a superfície da questão familiar, né? Da mesa familiar, e aí vem esse momento, né? de conflito que envolve todo mundo, né? Chega! Você fica fora disso! Você trata de ser uma pessoa normal. Você vai casar, você vai ter filhos, você vai me dar neto. Uma pessoa normal? Uma pessoa normal. Homem com mulher, mulher com homem. Como deve ser, como Deus quis. Entendeu? O que tá acontecendo aqui? Eu tô ouvindo lá do elevador uma gritaria. Minha filha, mantenha a calma. Mantenha a calma. Merda nenhuma, Zenilda! Me fala você, aonde que você teve? Onde é que você estava? Você estava assim, se roçando com a sua namoradinha? Como é que ela chama? Juquinha. Essas pessoas costumam ser baixas, né, gente? As pessoas costumam usar mesmo assim uma abordagem bem escrota, né? Inclusive depois a gente vai estar vendo a reação ali da Marília Gabriela na abordagem com a Daniela, que acho muito, muito legal a gente voltar nesse assunto. Assim, é sempre muita ignorância, muita prepotência, irritabilidade, né? Falta de preparo, né? De vivência mesmo para lidar com a situação, né? É assim, é constrangedor para nós ouvirmos esse tipo de coisa, né? Assim, é bizarro, é vergonhoso, né? Para a pessoa mesmo, né? A manifestação da ignorância. É difícil ver uma cena dessa, né? As nossas vidas são colocadas nesse lugar, né? Enfim, nesse caso aqui é uma família de classe média altíssima e o Ferretti ele tem um poder corrupto, obviamente, trata a família, né? O machismo ali, vocês viram ele pegando no braço da mulher dele, manifestando esse machismo, né? De que a casa é minha, eu sou o poder, eu sou o dono, eu sou o macho alfa, o homem da casa. Então os meus filhos vão ter as relações que eu autorizar a ter, porque eu que sustento, eu que pago, eu que faço, eu que aquilo outro, eu que... Isso é bem complicado, isso é bem comum nas nossas vidas, né? E aí vem a cena em seguida, que é do momento do enfrentamento da filha dele, e que ela, quando ela comunica, está assim namorando a Juquinha, né? Do irmão ali, proteger a privacidade mesmo, e o momento, né, gente? Como eu disse aqui, esse momento de comunicação aí da nossa sexualidade é um momento que nos aflige, né? É um momento de muita angústia, de muita dor, de muito medo. E quando o irmão fala, né, que é algo dela, que ele não poderia falar isso é algo que é muito importante a gente saber, né? Nós não podemos tirar ninguém do armário, né? A gente jamais pode fazer uma piada, fazer uma brincadeira com alguém, né? Dando a entender que, porque nós não sabemos, né, se essa pessoa de fato comunicou isso, né? Não que ela tenha que comunicar, mas justamente por esse tipo de situação. Tem pais que expulsam os filhos de casa, menores de idade, pais que agridem os filhos, né? De todas as formas, porque isso aqui é uma forma de agressão, mas assim, agridem fisicamente, né? Matam os seus filhos. Tem vários casos de homotransfobia vinda dos pais, da família, dos irmãos, dos tios, dos parentes, né, que cuidam dessa criança LGBT, que matam o filho, né, e sempre de formas muito violentas. Essa fobia de você estar preocupado com a sexualidade do outro, isso é muito esquisito, né? Gerar uma energia negativa, pesada dessa, por conta da sexualidade do amiguinho, do seu filho, enfim, é algo bizarro, né? A decepção aqui é você. E né? Quer dizer, toda uma sociedade armada ali para nos atacar, né? Quem nos protege disso, né? E aqui a mãe está fazendo esse papel de proteção, né? A mãe e o irmão. Essa respiração, essa angústia, a gente lembra que está respirando quando uma coisa dessa acontece depois. É muito triste, gente. A gente vê que nosso país ainda é o país que mais mata a comunidade LGBTQIA+, do mundo. E nossas políticas públicas ali tão sensíveis, sendo conquistadas e sendo derrubadas, a gente sempre tendo que estar atento,
A gente teve o caso também do Caio, inclusive, que acabei de lembrar aqui, que sofreu a homofobia aqui em Londrina, foi prestar queixa na delegacia e sofreu homofobia na delegacia. Quer dizer, as delegacias não estão preparadas para lidar com o acolhimento da violência LGBT, né, da homotransfobia. Então, para além de tudo, ainda temos isso. Mesmo depois de estarmos empoderados de si mesmo, de nos vermos por inteiro e falar de nós, como a Daniela diz, a gente vê que isso ainda acontece, né? Em 2013, uma das maiores artistas do nosso país, o patamar de Daniela Mercury, uma artista já reconhecida no mundo inteiro, uma artista consagrada, passou por essa situação, né, gente? Para você ver que em todos os âmbitos a homotransfobia nos coloca no mesmo lugar. A violência, né, nos coloca nesse lugar de marginalidade. Então a gente precisa enfrentar isso. E a Daniela comunica de uma forma super simples, poética, digna, o amor dela pela Malu, né, no seu Instagram. Foi um momento muito, muito avassalador para o nosso país. Inclusive, esse livro, Daniela e Malu, nasce para trazer essa narrativa de como foi esse momento no nosso país. É um livro muito legal que eu indico para vocês, todas e todos da comunidade LGBT, que querem ter um pouco mais ali de acolhimento, também informação para lidar com as situações familiares como essa que a gente acabou de ver aqui da novela. É um livro muito informativo. A Malu é uma jornalista extraordinária e traz seu ponto de vista jornalístico, com informação, com inteligência. Daniela cuida da parte mais poética do livro, ela traz essa parte mais lúdica do sentimento, da paixão, do amor, dos enfrentamentos ali de uma forma bem humorada, né? Então é um livro assim que eu super recomendo, um best-seller para vocês estarem lendo. E a Daniela, como eu estava dizendo, né, uma artista consagradíssima que dispensa aqui apresentações, passou por uma situação extremamente constrangedora no programa da Marília Gabriela. Inclusive, esse vídeo já fiz alguns recortes no Instagram, ele viralizou, porque hoje, com todo o conhecimento que nós adquirimos, né, a gente se sente constrangido com a Marília Gabriela. Tratando a Daniela daquele jeito, tratando o assunto daquela forma, e com uma irritabilidade. Ela ficou estressada com a Daniela, ela ficou irritada com a Daniela, porque ela não entendia, né, o que a Daniela estava querendo dizer. Vamos dar uma olhadinha. Hoje o meu papo quase proibido é com uma cantora que dispensaria apresentações, Daniela Mercury. Essa baiana elétrica estourou nos palcos brasileiros lá no início dos anos 90, mostrando ao país o lado pop e moderno da música baiana. A partir dali, Daniela desenvolveu um estilo bastante pessoal de cantar e de escolher repertório. E este ano ela decidiu detonar algo diferente, assumir a sua sexualidade, revelar-se como bissexual e declarar ao mundo o seu namoro com a jornalista Malu Versosa. Além de ser algo bem libertário, Daniela Mercury posiciona-se também de modo político, num tempo em que ressurgem manifestações conservadoras e moralistas. Nós vamos conversar hoje com ela sobre tudo isso e muito, muito mais. Daniela, eu quero saber, em primeiro lugar, se te trouxe alívio. Ou se não era essa a causa. Trouxe alívio. Falar sobre o assunto é bom, principalmente nesse momento. Trouxe também um prazer enorme, uma alegria tamanha, assim. Equivalente a fazer as minhas estripulias mais modernas no meu trio eletrônico, sabe? Aquela coisa que dá aquele frio no estômago, mas você sabe o que precisa ser feito e que é bom fazer. É bom ter essa coragem de fazer. Chama-se liberdade? Sim. Exercer a liberdade é maravilhoso, né? Exercer a liberdade é maravilhoso, né? Artista empoderada. Inclusive, eu até separei um pedacinho aqui do livro, dia 3 de abril de 2013, em Lisboa. Olha que legal, gente. O dia da libertação. Uma noite difícil. Depois de muita discussão, 1 ou 2 tragos em um cigarro provocador. Havia 1 mês que ela não fumava. Malu, né? No caso, falando sobre Daniela. Dormi de ressaca moral e sozinha. A briga nada tinha a ver com as dúvidas sobre o nosso amor. A discussão foi causada pela forte pressão da liberdade. Liberdade de se ser quem somos, sem medos, sem vergonha, sem baixar a cabeça.
Daniela é uma artista brasileira importante, faz música alegre, faz poesia, tem ideias e ideias excepcionais. É a voz do samba reggae, a brasileira que ganhou o Grammy, que cantou no Circo de Solé, embaixadora do Unicef desde 1995, a mãe de 5 filhos, a filha do simpático português, com a descendente de italianos, vice-reitora da Universidade Católica de Salvador. Ufa! Uma mulher e tanto. Linda, inteligente, culta, conhecida pelo gênio forte, pela criatividade e pelos talentos múltiplos como cantora. Bailarina e artista de uma maneira geral. Sim, ela é artista em todas as significações da palavra. Daniela voa com o pensamento, tem a alma livre como um passarinho, é pluma que se movimenta com a brisa e que tem a mesma capacidade de dançar caso esteja embalada pelos ventos de uma tormenta. O que eu ainda não conhecia tão bem nela era a coragem. Admirar o nosso ato de coragem, de falar, de levar com tranquilidade isso. Sabe o que eu acho espantoso? É que ainda seja um ato de coragem. É espantoso isso, né? Que seja assim, puxa, eu também acho, olha João. só, as duas casaram e tal, e como é que fica? Eu acho que hoje em dia já devia haver uma naturalidade maior em relação a isso. Eu também acho. Eu tenho a impressão que se a gente for dar uma olhada, uma passada de olhos pela história, ou pela compreensão da história, a gente vai perceber que a liberdade dos outros sempre foi um pouco desconfortável para uns, não é isso? Ou no geral. Eu estou chamando de a liberdade do outro incomoda a mim. Sempre foi mais ou menos assim o espírito da sociedade, ou não? Eu acho que as pessoas, dos artistas, elas esperam que nós libertemos delas de alguma forma, né? Elas adoram. Acho que as pessoas projetam muito o que elas não conseguem fazer nos artistas. Então, eu tenho essa, vamos dizer, essa possibilidade. Os artistas sempre puderam um pouco mais do que as pessoas de outras ainda profissões. Sujeitos a críticas. Isso. Até nos últimos tempos de reality shows, eu acho que os artistas estão ficando mais parecidos, né? Estão sendo vistos mais como pessoas normais, né? Mas nunca vão ser. Eles sempre vão ser a projeção de muitos desejos que não são realizados pelas pessoas normais. Elas acham que os artistas podem mais, eles devem fazer coisas fora do comum. Então, assim, se incomodam menos quando é um artista, né? Eu acho que a questão fica muito mais no nível da intimidade, de família, de que cada um como é. Eu sempre acho que é muito mais difícil ser livre diante de seus pais, por exemplo, dos padrões estabelecidos em casa, no ambiente, na cultura vigente, como é o nosso caso, que apesar de sermos um país laico, temos a cultura, né, o catolicismo, na verdade, com seus princípios morais colocados há mais de 500, 600 anos sobre nós, que parece que não mudaram, né? Porque a sensação que a gente tem é que a gente está lá no século XIV, XV ainda. Pois é, mas o que você está falando é curioso. O que você está dizendo assim, as dificuldades são dentro de casa. Mas exatamente essas dificuldades é que são repassadas do lado de fora da casa. Mas o princípio, para mim, sempre é esse. O mais difícil é quebrar a regra dos pais da casa, de quem conscientemente tem influência sobre nós. É o que a gente estava falando, né, da cena da novela. De certa forma, quando nós nos vemos nos envolvendo ali com as nossas questões, né, nos relacionando, a gente volta para casa com essa angústia, né, que é muito difícil você quebrar ali a expectativa dos pais, né, preconceituosos, quando você é diferente daquilo que eles esperam que você seja. Tem uma pergunta que veio do Rodrigo dos Santos Lima. Ele diz assim, em uma entrevista em 2008, o Gabi perguntou se Daniela Mercury tinha se relacionado com mulheres, ela disse que não. Ela mentiu ou não tinha mesmo? E por quê? Uma coisa ou outra? Eu não disse não. Eu disse não? Disse. Não. Disse. Você me perguntou se eu estava namorando com arquiteta. Eu disse que ela não era arquiteta. Aí terminou a entrevista. É verdade, eu lembro dessa entrevista. Nós acabamos de falar sobre isso, né, de não tirar as pessoas do armário, de não falar sobre esse tipo de coisa. A Daniela até então não tinha sido tão explícita quanto a questão da sexualidade dela, e a Marília Gabriela
pulou essa linha de respeito, né? E fez essa pergunta completamente indiscreta a Daniela, sobre... Ela estava se relacionando na época, né? Com o Marco Scabbia, um italiano, e a Marília Gabriela jogou no programa se o amor antigo dela era uma mulher, uma arquiteta. E aí a Daniela falou que ela não era arquiteta. E aí ela dá uma risada sem graça, né? E fica por isso mesmo, dá uma olhadinha. Você tá com amor novo atribuído, é verdade? É verdade. E o anterior também era verdade? Era. Era também? Era. Primeiro foi uma arquiteta e agora um italiano maravilhoso, é isso? Um arquiteto é ótimo. Uma arquiteta, não era? Não era arquiteto. Ah, não? Não, porque... É um empresário agora. Agora é um empresário italiano, produção. lindo, é isso? Eu vi uma foto aqui antes de entrar, o pessoal me mostrou e achei bem bonito. Você falou da dificuldade com a família. Você teve essa dificuldade, além desse comentário gentil e bem-humorado do seu pai, você teve alguma dificuldade depois de ter se exposto dessa maneira? Dificuldade? Não. Com eles? Não. Você disse que a gente demora na vida a assumir posições, por causa da família, principalmente por causa da família. Porque normalmente a preocupação em receber aprovação, principalmente nesse universo de pessoas católicas, né, e numa sociedade que vê a bissexualidade, a homossexualidade, seja lá como que se queira tratar, como algo ainda muito estranho, e é um preconceito como há com dezenas de outras coisas, quer dizer, se separa. Eu estava vendo, por exemplo, a novela que está tratando dessa questão da homossexualidade, homens gays, não sei o quê, e vendo como lidam com isso. Aí eu disse assim, puxa, por que as pessoas ainda tratam esse assunto com tanta angústia? Por que elas têm tanta dificuldade de tratar com normalidade? A cara da Daniela, olhando pra... A cara de rainha amada nela aqui, pra quem conhece, ela assim, olha, ela foi muito educada, viu, gente? Ela foi muito gentil com a Marília Gabriela. Eu acho que é pelo respeito mesmo a Marília Gabriela, por ser quem é, né? Uma grande comunicadora, né? Mas assim, a Marília Gabriela em alguns assuntos, realmente, ela não tinha preparo nenhum. Por que você demorou tanto tempo para tratar com normalidade a sexualidade? Se você, depois que assumiu, já disse que isso não é uma... Quer dizer, não é uma coisa que a gente escolha, imagino, daqui para frente você bissexual. Não é assim, é? Não, Marília, primeiro que eu não gosto nem dessa palavra assumir, porque eu não tenho que assumir nada. Eu sou quem sou, você né? fez isso. Não, mas eu não gosto da palavra. Então vamos dizer, você se expôs. Então não vou dizer, não se assumiu. Expus, eu comuniquei a minha relação. Bom, a consequência dessa comunicação foi a exposição. Isso. Eu até brinco no show, digo assim, eu não gosto muito de malas porque eu cansei de usar malas. E meu sonho de consumo é armário. E até dizem que eu saí de dentro de um. Eu brinco com isso, porque para mim... isso foi sempre tão... A sexualidade, para mim, é uma coisa tão natural do ser humano. A gente é o que é, a gente tem nossos desejos. Eu nunca me senti proibida de me relacionar com mulheres, com homens, de fazer qualquer coisa que me viesse à cabeça. Assim, apesar de ser de uma família católica, de ter aqueles princípios... Essa sexualidade é normal, você tem que me dizer alguma coisa. Você tem que me dizer alguma coisa nova. Por exemplo, qual foi a reação mais radical, pró ou contra, que você percebeu a partir do momento em que você assumiu, não é assumiu? Comunicou a sua bissexualidade? Porque você está dizendo que nunca escondeu... Eu não comuniquei minha bissexualidade, eu comuniquei meu amor por Malu. Daniela, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que essa entrevista não faz sentido. Não faz sentido. Gente, não faz sentido mesmo. Assim, é muita ignorância da Marília Gabriela. Me desculpa, gente. Não sei como ela está hoje, não sei se ela começou a se aprofundar, se ela sente vergonha disso, mas assim, é uma vergonha alheia, né? Assim, é uma vergonha alheia. Eu acho que a Daniela aqui foi realmente muito, muito, muito simpática, muito assim, cautelosa. Porque eu, minha gente, num lugar desse, eu falo assim, pelo amor de Deus, minha gente,
fazendo aqui. Abre e fecha. Até aqui não fez. Você esteve em todas as páginas e capas de revistas desse país porque você fez alguma coisa. Você fez alguma coisa e posicionou-se publicamente. Você agora está me dizendo que não foi isto. Ao mesmo tempo, eu me lembro de ter lido tudo em que você fez isso. O que você está me dizendo? Ah, isso é aos olhos dos outros. Oh, God. Não, não é aos olhos dos outros. Você, se fosse só aos olhos dos outros, você não teria se submetido a dar entrevistas para vários órgãos Mas na eu época. dei porque eu achei Olha aqui, que politicamente deixa eu só era terminar, importante. concluir meu raciocínio. Você que está sentada na minha frente dizendo assim, eu sempre assumi minha sexualidade, ou assumi, ou expus, ou estive com ela. Acho difícil que isso tenha acontecido, porque senão uma foto por uma mulher tão perseguida como você é pela sua fama, pelo seu sucesso, você já teria aparecido em qualquer outro lugar com uma das relações homossexuais que você teve. Mas eu tive muito poucas relações com mulheres, né? E, na verdade, a relação que poderia ter ficado mais exposta, que não foi com a arquiteta, mas que é uma pessoa de outra profissão, não preciso entrar no detalhe, porque ela não gostava de que eu falasse sobre esse assunto. Gostei que ali eu não foi arquiteta. Gostei, Daniela. Abre e fecha mesmo, Daniela. Era muito aberta, assim, todos os meus amigos sabiam, minha família sabia, eu andava com ela em todos os lugares. A imprensa, não sei por que, tratou isso sempre de forma, por um lado, respeitosa, porque não tinha sido explicitado por mim, porque não é uma coisa muito fácil de se explicitar, se você for pensar. Porque, no fundo, um artista, e você também é uma pessoa conhecidíssima, a gente não tem a obrigação de falar sobre a nossa vida pessoal. E não nos sentimos necessariamente, assim, eu, pelo menos, não me senti obrigada a falar nada. Gostaria de falar com mais clareza, porque eu sentia que não tinha saído publicamente, quer dizer, não tinha se tornado pública a minha relação, porque os meios de comunicação não falavam com tranquilidade sobre isso. Eu também não estava afim de ficar falando sobre minha vida, dizendo assim, olha, essa é minha esposa, essa é minha namorada. Mas eu também nunca disse que não era. Eu contei, outro dia me perguntaram assim, por que você falou de Malu? Eu disse, porque se eu sair 3, 4 vezes com um homem, vão presumir que ele seja meu namorado, ou meu marido, ou qualquer coisa desse tipo. Mas se eu sair com uma mulher 50 vezes, não vão presumir que ela seja minha namorada. Isso já é um preconceito. Isso já é presumir que a pessoa não deve, ou pelo menos não deve, ou não é muito normal que ela saia e que ela namore com uma mulher. Então, eu tive que dizer, encontrei um jeito mais delicado, mais elegante de falar, que foi o Instagram, porque eu sabia que, dessa vez, já estavam mais atentos para o fato de eu estar me relacionando com mulheres e que, provavelmente, nós iríamos virar fofoca de veículos de segunda categoria, né? Assim, veículos não sérios e que eu não gostaria de passar por aquilo porque realmente não tem nada a ver com o meu perfil. Como, para mim, nunca estive fazendo nada errado e nunca neguei estar com mulheres, né? Que foi uma coisa muito pontual na minha vida. Realmente, as minhas relações mais longas foram com homens, coincidentemente, né? E eu também não precisei dizer muito, porque as pessoas presumiam que eu estava namorando, né? Então, só não presumiram que eu estava namorando com quem eu estava anteriormente. É isso. Assim, acho que Daniela deixa claro, ela mesma tomou posse ali de fazer a comunicação do casamento, do amor, porque estavam mais atentos, né, para isso, pelo próprio Instagram, que é uma rede pessoal dela, quer dizer, ela não foi atrás de nenhum meio de comunicação para fazer uma chamada, para fazer isso, para fazer aquilo, né? Então acho que foi uma forma respeitosa e uma forma lúcida de empoderamento, de trazer para si a sua própria narrativa, né? Do que deixar em mãos de outras pessoas. Mas virou o que virou, né, minha gente?
Saiu em todas as capas de jornais, né? Jornal Nacional, Fantástico, todos os programas de televisão. Eu me lembro de estar nos lugares que eu frequentava, nas baladas e nos barzinhos, todo mundo falando sobre a Daniela e a Malu, porque realmente foi um momento da gente falar sobre esse assunto, né? Trazer essa discussão, esse conflito, né? De como lidar, né? Uma artista tão importante, tão querida como a Daniela, ali comunicando, né, abertamente, com o coração aberto, com o peito aberto, com aquele sorriso, com aquela alegria, o amor dela, né, pela Malu. Foi a coisa mais linda do mundo, né, gente? Eu acho que depois disso, na época, como eu volto a dizer, nós estávamos passando por um massacre de ataques, né, contra a nossa comunidade LGBTQIAPN+. Nós nem falávamos assim, né? Nós não tínhamos todas essas siglas em 2013, mas assim, de 2013 para cá, nós avançamos muito em tantas políticas, né? A Daniela é uma artista com a visibilidade e a Malu que tem, né? Se uniram aí em todas as causas e pessoas que estavam na época lutando pela comunidade, e aí conseguimos o direito, né, nós nos casarmos no civil, de garantirmos os nossos direitos, né? Da mesma forma que a gente vem de uma mão o avanço das políticas públicas, das lutas e as conquistas, a gente vem também perdendo, né? Então é sempre importante nós estarmos atentos, a gente precisa ter essa lucidez de que nossas vidas importam, nós somos importantes, nós estamos aqui com a mesma altereza, com a mesma altivez que qualquer outra pessoa, e nós não deveremos aceitar nada menos que isso, né? Agora temos leis, tem uma lei de homotransfobia, que se equipara ali também de racismo no nosso país, e nosso enfrentamento continua, né? E Daniela e Malu fizeram dessa luta realmente uma causa importante. Como eu disse, isso aqui é um registro importante desse momento. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, Danielando. A gente sempre vai estar trazendo esses assuntos, se aprofundando, todos os domingos, meio-dia. Não esquece de dar uma olhadinha lá no nosso canal. Nós temos 2 temporadas incríveis com artistas maravilhosos que passaram por aqui. Também trazendo assuntos importantíssimos, né, para a nossa comunidade, com inteligência, com informação, com humor. Fiquei muito feliz com toda a repercussão, né, do programa, da estreia do Danielando. Vocês participaram demais, que bacana, que bom que vocês gostaram, e a gente vai estar sempre aqui, viu? E também, gente, quero dar um recadinho para vocês, que essa semana a gente estreia, terça-feira, a gente abre a nossa temporada de entrevistas de lives pelo Instagram, viu? Artistas maravilhosos, e eu convido todos, todas e todos para estarem acompanhando a gente todas as terças-feiras, às 20 horas, ao vivo no Instagram, tá bom? Com um convidado novo, convidado diferente, pra gente bater papo, falar muito, falar sobre a vida. Os convidados vão participar do quadro do programa, da Caixa Misteriosa, do Danielando, enfim, muita coisa por aqui, viu? E logo eu trago a agenda de convidados para vocês, tá? Gente, é isso. Um beijo, o programa ficou muito longo. Um beijo para vocês, uma ótima semana e fiquem com Deus. Beijo!